de Judá. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja Deus, que bom começarmos assim, né? Animados, amém? Glória a Deus, isso mesmo, irmãos. Isso, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Glória a Deus por isso, estamos aqui reunidos, que nós estejamos assim o resto da semana, abençoados, animados, louvando a Deus, no meio das nossas tribulações, no meio das nossas dificuldades, que certamente virão, que a gente possa dizer que o leão de Judá, ele prevalece, amém? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós estaremos ouvindo aí o diácono Giovanni, estará ministrando a palavra do Senhor, né? Estamos estudando com esta nova série de mensagens, Viva o Novo, e o Senhor esteja com o nosso irmão, abençoando ele que estará trazendo a palavra com o tema Viva uma fé estável. É difícil, né? Nós às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo, mas pela misericórdia do Senhor, nós precisamos estar estáveis, firmados na rocha eterna que é o nosso Deus, amém? Louvado seja o nome dele. Eu também convido os irmãos, para que os irmãos trabalhem na nossa igreja, né? Está aí a convenção, a assembleia chegando, que nós possamos nos dispor ao trabalho, né, queridos? Qualquer coisa, eu costumo dizer assim, que se mandar lavar o banheiro, não tem problema, eu só pergunto onde é que está o sabão e a vassoura, né? Que a gente tem que se dispor para trabalhar na casa do Senhor. E às vezes a gente está tão ocupado no dia a dia, que a gente nem tem tempo. Então contribua. Se você não pode contribuir, se não pode lavar o banheiro, ficar na porta, fazer qualquer coisa, ore, esteja engajado com o nosso Deus, esteja engajado com os nossos irmãos. Eu gostava muito quando o pastor Beto, foi uma das coisas que me cativou quando cheguei, ele dizia assim, olha, a IAP de Vila Helena é uma IAP de relacionamento, né? E que nós estejamos engajados nesse relacionamento com o nosso trabalho, amém? Para isso eu convido os nossos amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 35. Uma fé estável. Que os irmãos estejam intercedendo e preparando os vossos corações. Hebreus, capítulo 10, verso 35. Amém? Todos acharam, né? Importante que leiamos todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Porém, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Retrocedemos, irmãos? Não. Retrocederemos? Não. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, como diz o louvor. Retroceder não é uma opção. Jamais. Podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Não é isso que o texto fala? Abatidos, mas não destruídos. Porque o Senhor, aquele que reina e vive para todo sempre, está conosco. Amém? Ele é o leão de Judá. Eu convido para que os irmãos abaixem as vossas cabeças e que nós possamos elevar as nossas mentes ao Deus, ao Todo-Poderoso, e pedir força a Ele, para que nós tenhamos uma fé desse jeito, sem retroceder, firmes na promessa que Ele vem. Amém? Deus eterno, Deus de poder, glória e misericórdia,
A Ti, Senhor Deus, sejam dados todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te oferecer culto, Senhor. Pai querido, nós estamos aqui para Te dizer que só o Senhor é nosso Deus, para dizer que o nosso amor para com o Senhor é estável, Senhor, para dizer que nós não retrocederemos, ó Senhor, para dizer que nós não nos assustaremos com o que há de vir, para dizer que o Senhor é Deus e estará conosco, como sempre esteve com o seu povo, sempre livrando, abençoando, guardando, protegendo, iluminando, aplanando os caminhos, ó Senhor. Pai querido, se com a Tua igreja agora, Jesus, abençoa-nos, ó Senhor, abençoa-nos, ó Pai, o culto, os louvores ao nosso mensageiro, Senhor. Usa-o como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Como esse Deus é maravilhoso, né? Ele é o leão de Judá. Ele mantém o nosso corpo totalmente ajustado. A gente, sem ter condições de ter se falado, Deus já prepara todas as coisas. Ele usa o Giovanni, Ele usa o mensageiro, Ele usa o diretor que leu a palavra, Ele usa o louvor quando escolhe. Fé estável. A gente não sabia que a mensagem ia ser essa. Cada vez que a provação ela vem na tua vida, ela vem para fazer você aprender um pouco mais. Não retroceda, mantenha essa fé em pé, e em frente, rompendo em fé. Cada vez que a nossa fé é provada, é a chance de crescermos um pouco mais. Aleluia, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória te damos, Senhor. Vamos celebrar ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, a Jesus Todo-Poderoso, aquele que veio, viveu entre nós, morreu sim, mas ressuscitou, está à direita do Pai. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, tudo vem dEle e volta para Ele. E hoje você tem uma chance maravilhosa, talvez você não teria palavras, mas essas letras, você fala, são essas as minhas orações, as minhas palavras a Ti, Senhor. Toda a glória eu dou a Ti, toda a honra eu dou a Ti. Declare isso com o seu coração, em nome de Jesus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, em nome de Jesus. Feche aí os seus olhos e abaixe a sua cabeça para nós falarmos com o Senhor. Deus Santo, poderoso, justo e bom, nós te agradecemos, a Deus, por esse momento em tua presença, Pai. É bom podermos estar, Senhor, em adoração, em louvor, em exaltação a Ti, Jesus. Isso é parte da nossa vida, Jesus. É parte de quem somos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite, continuar, Jesus, a Te adorar, a Te bendizer. Para que nós possamos, Senhor, também abrir os nossos corações, para que a Tua palavra fale com a gente, ó Deus. Nos ensine, Senhor, nos faça crescer por ela, ó Deus. Pois precisamos, ó Deus, de uma fé estável em tempos difíceis, ó Pai. Me usa, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, Jesus, e que o Senhor possa falar com a gente. Essa é a nossa oração, o nosso desejo. Em nome de Jesus. Queridos, pode se assentar. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso louvarmos a Deus. Que privilégio para nós, irmãos, podermos estar aqui juntos em um domingo, né? Costumo dizer que atípico por conta desse carnaval, né? Muitas famílias viajam, mas viajam para não pular o carnaval, tá? Viajam para visitar parentes, amigos, familiares, para pular de fato o carnaval. Mas que bom que nós estamos aqui reunidos para cultuar o Senhor. Tenho certeza que Deus falará com a gente, tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a nossa vida no nome de Jesus. Viva o Novo, nós já vem, né, ao longo desse mês, olhando para a proposta, né, que Deus tem para nós, para o propósito que Deus tem para nós, quando Ele coloca no coração dos pastores dessa igreja um tema um quanto relevante para a gente, um tema um tanto quanto profundo para a gente, uma realidade que muitas vezes nós vivemos, que é o novo, mas que muitas vezes também é o desconhecido para nós. Então a gente precisa estar preparado para viver sempre esse novo, né? Que muitas vezes Deus proporciona para nós. E Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido bom para com a gente, porque Ele tem falado aqui com a gente, Ele tem ministrado aos nossos corações, Ele tem nos ensinado, e Ele tem, com isso, feito-nos crescer em Sua presença. Que nós possamos mais um pouquinho, nessa ocasião, nessa oportunidade, aprendermos um pouco mais. Uma fé estável. Quando a gente olha para a palavra fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai trazer para nós o que é a fé. É uma palavra comumente citada, uma palavra que faz parte da nossa vida como cristão, ou se você não é cristão também, você acaba vivendo em fé, né? Precisando viver em fé, afinal de contas, fé é acreditar em alguma coisa, fé é acreditar em alguém. Mas para nós, fé é acreditar em Deus e acreditar nos seus propósitos. Fé é acreditar naquilo que nós não vimos, mas que ela existe. Então a fé é um sentimento, uma realidade na vida nossa como cristão, que precisa nortear a nossa vida em todo o tempo, que precisa estar muito presente na nossa vida, porque se a gente deixa de ter fé, a gente deixa de existir por um propósito que Deus tem para nós. A gente pode correr o risco até de existir para nós mesmos. Olha, eu não tenho fé, ou seja, eu não acredito em mim mesmo, eu acho que eu não vou conseguir, não vai dar para mim, é difícil, é impossível. E a fé é, então, esse combustível
essa verdade, esse sentimento que precisa estar dentro do nosso coração, na nossa vida em todo momento, porque a fé é aquilo que nós acreditamos em Deus, a partir do que Deus tem para nós. Estável. O que é essa palavra estável? Que talvez a gente não fale com tanta frequência assim, mas a palavra estável, aí ligada nessa ocasião à fé, ela, e se você olhar aí para o dicionário mesmo, ela vai traduzir para a gente, ela vai externar o significado dela da seguinte forma: é algo que é invariável, algo que é seguro, é algo que é firme. Então eu preciso, agora linkando a palavra estável à fé, eu preciso crer em algo que eu não vejo, mas em algo que eu acredito e que vem da parte de Deus para mim, que existe, que é real, de forma invariável, de forma segura, de forma firme. E isso tem muito sentido para nós. Isso tem muito sentido para a nossa vida cristã. Afinal de contas, se a gente não ter fé, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue evoluir. E se a gente não tiver uma fé firme, segura e imutável, a gente fatalmente vai fracassar. Então, olhando para essa proposta de viver o novo, e para mim viver o novo, eu preciso agora então ter uma fé inabalável, uma fé firme, uma fé segura. E para a gente aprender um pouco sobre uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé segura, a gente vai olhar para a vida de Pedro. Olha só, vamos olhar para nada mais, nada menos que a vida de Pedro. Talvez se a gente... E é interessante para nós olharmos para a vida de Pedro, porque Pedro, por incrível que pareça, pelo fato dele ser um homem incrível, fantástico, ele melhor dizendo, ele foi um homem como a gente. Olha só, Pedro foi um homem como eu e você. E ele agora é para a gente aqui uma referência quando a gente precisa aprender alguns princípios sobre uma fé estável. Porque olha só a dificuldade que a gente ia ter se a gente fosse olhar para a vida de Jesus. Por exemplo, de Jesus. Aí ia ficar muito distante da gente. Ia destoar muito, porque Jesus foi perfeito. Aí a gente não ia ter exemplos na vida de Jesus que contrasta com a nossa realidade. Então, quando a gente olha para Pedro, a gente vai ver em muitos momentos na vida de Pedro que ele foi como a gente. A gente vai perceber que em muitos momentos da vida de Pedro, ele foi como a gente. Olha só, Pedro, esse homem incrível, fantástico, um dos apóstolos de Jesus, líder da igreja primitiva. Esse homem que conheceu Jesus de perto, que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, para esse homem que nós vamos olhar, a fim de olhar para a realidade da nossa vida, para que a gente aprenda a ter uma fé estável. Mas, Tiago, você está falando uma besteira aí. Pedro não teve em todo momento uma fé estável. Por isso que a gente precisa falar de Pedro. Se a gente fala de Jesus, a gente ia ficar falando só de coisas excelentes, só de coisas boas aqui, só de coisas perfeitas. Mas quando a gente olha para esse homem, para a vida de Pedro, o que é incrível nisso tudo é que, como que um homem incrível como Pedro, como um homem cristão como Pedro, pode ser parecido comigo, pode ter vivido da mesma forma que eu vivo hoje. E é nisso que eu quero chamar a sua atenção, para a gente refletir aqui alguns minutos na palavra de Deus, a fim de que a gente tire aqui alguns ensinamentos para nós, acerca de uma fé instável. Quando a gente olha para Pedro,
Se você abrir a tua Bíblia aí, Lucas no capítulo 5, eu vou ler aqui alguns trechos aqui, alguns versículos da palavra de Deus, vai mostrar exatamente o momento em que Jesus encontra Pedro. Olha só, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse trecho que lemos é o momento em que Jesus encontra Pedro. Olha só, o que Pedro estava fazendo? Pescando, era pescador. Estava na beira da praia, como qualquer outro pescador, e depois de ter passado a noite inteira sem pegar nada, e para um pescador não é comum isso, né? Você passar a noite inteira no mar, não pegar nada, alguma coisa não está certo, alguma coisa deu errado, porque o cara que é pescador mesmo, ele sabe quando ele vai pegar. Fala assim: não, hoje está bom para peixe, hoje o mar está bom, então dá para a gente ir com o barco e a gente vai pegar. Mas, surpreendentemente, estrategicamente, né, na história, Jesus ali preparando esse momento, preparando esse encontro, faz com que que a pesca fosse um fracasso. Para que ele se encontrasse com Pedro e falasse isso a Pedro. Pedro, aqui no finalzinho que a gente leu aqui, eles todos perplexos, porque o interessante disso é que, diante da fala de Jesus, Pedro vai e volta. Pedro era um especialista, Jesus não sabia nada de pesca, como humano. Diante da fala de Jesus, ele fala assim: eu vou lançar a rede. Não, ele está pedindo, eu vou lançar a rede. Olha só, o primeiro ponto de manifestação de fé de Pedro. Um pescador profissional, depois de ter passado a noite inteira pescando, você chega para ele assim: não, volta lá. Ele fala assim: não, volta você, porque eu não vou, não estou pescando nada. A gente passou a noite inteira pescando, não foi só uma horinha não. A gente passou a noite inteira pescando e a gente não pescou nada. Mas sobre a palavra de Jesus, Pedro vai e volta e lança a rede para o mar, e eles pegam peixes, muitos peixes. E aí, Pedro e mais alguns discípulos, perplexos com aquilo que havia acontecido com eles, passam a ouvir esse homem, e não só ouvirem esse homem, que era Jesus Cristo, eles passam a seguir a Jesus. A partir daqui, Pedro vai viver a sua vida inteiramente para Cristo. A partir daqui, nós vamos extrair exemplos que podem fortalecer a nossa fé como cristãos. A partir desse momento em que Pedro abandona tudo e passa a seguir a Jesus. Quando a gente olha para Pedro depois desse acontecimento, depois desse início, desse encontro, a gente vai ver que Pedro não foi qualquer um. Pedro foi
um apóstolo. Pedro foi um discípulo muito íntimo, muito próximo de Jesus. Pedro, ele foi um líder da igreja. Vai ter um momento que Jesus vai falar com ele sobre isso, sobre a importância dessa liderança dele, como ele empregaria essa liderança na igreja primitiva, nos primeiros passos ali no surgimento da igreja primitiva. Então a gente vai olhar para Pedro como esse homem que inaugurou o cristianismo depois de Jesus. Esse homem que falou do evangelho depois de Jesus. Então esse homem, nesse período de vida dele, em todo momento da sua vida, Pedro vai mostrar para a gente que ele teve momentos altos e baixos na sua caminhada cristã. Por isso que eu falei que Pedro é alguém como a gente, que Pedro é alguém como eu e você. Porque embora a gente tenha aqui, eu tenho, 20, 35, 16, 21 anos de fé cristã. Olha só. Nesses 21 anos de fé cristã, quantos altos e quantos baixos eu tive. E se você parar para pensar um pouquinho aí na tua vida cristã, seja ela menos tempo que eu ou mais tempo que eu, você vai perceber que você também passou por momentos altos e baixos. E que não é vergonha para ninguém falar que você pode agora, nesse exato momento, estar passando por um momento baixo na fé. E que em nome de Jesus, até o final dessa palavra aqui, a gente pode sair daqui diferente, porque a palavra de Deus vai se mostrar para a gente de uma forma maravilhosa. A vida de Pedro vai se mostrar de uma forma em que a gente precisa confiar e que a gente precisa romper em fé como cantamos. E o romper em fé é no momento em que a nossa vida é cada vez provada, cada vez mais provada. Ontem estava falando com a igreja de Vitória Régia acerca das dificuldades de sermos cristãos em tempos de hoje. As dificuldades que temos não para viver o evangelho, porque isso é muito pessoal, a gente precisa viver, independente de qualquer coisa, a gente precisa mostrar que somos filhos de Deus, né, que Cristo brilha em nós, que a luz de Cristo brilha em nós, que a presença do Espírito Santo precisa estar em nós, mas o quanto é difícil, mesmo assim, pregar o evangelho, mostrar que nós somos cristãos, mostrar que essa nova vida a partir de Cristo, ela é transformadora. Mostrar que Jesus tem uma recompensa para nós, mostrar que Jesus tem um galardão para nós, um prêmio para nós, uma salvação para nós, uma redenção para nós. O quanto isso tem sido desafiador para a gente. E aí vai pesar algo ainda mais sobre nós, que é talvez a nossa dificuldade de externar isso, de imprimir a vida cristã para o mundo. Porque muitas vezes a nossa dificuldade vem acompanhada disso, da falta de fé. Olha, eu não consigo pregar Jesus, eu não consigo mostrar Jesus ao mundo, porque eu não tenho essa fé toda para isso. Eu não tenho toda essa coragem para isso. Eu não tenho ousadia para isso. E o que acontece? A gente fica com uma fé estagnada, uma fé para nós mesmos. Você fica ali, fielmente, crendo em Jesus, crendo nas promessas de Deus, mas você não consegue se movimentar a fim de mostrar Cristo. Isso é um problema? É um problema. Porque como servos de Deus, a gente precisa mostrar Jesus para o mundo. Ainda mais da maneira que o mundo está hoje. Olha a necessidade da gente mostrar Cristo para o mundo. Quando a gente olha para a vida aqui de Pedro, para essa importância que ele tinha, e mesmo com essa importância, sendo um discípulo, sendo um apóstolo, sendo alguém muito próximo de Jesus, uma pessoa influente no cristianismo, a gente vai olhar para a vida dele e vai ver que ele vacilou em alguns momentos, em muitos momentos. Afinal de contas, o seu caráter estava sendo forjado por Cristo. O Pedro teve o privilégio de andar com Cristo, de conhecer Cristo. Olha só, de um pescador profissional que tem uma noite frustrada em sua pescaria, e Pedro dependia disso. Se você não pesca, você não consegue comercializar o peixe, você não consegue viver disso. Então era preocupante. Puxa, fui trabalhar hoje, nossa, nada. E aí, como que eu vou fazer, né, com o cuidado da família? Mas Pedro mostra para a gente que
É comum a gente passar por altos e baixos na nossa vida cristã. Mas não é comum a gente parar nela nos momentos de dificuldades. Não é comum a gente não romper em fé quando passamos por momentos de dificuldades. A gente vai ver exemplos aqui de muito reais de Pedro, quando ele, no desenvolvimento da sua vida, no movimento do seu ministério, depois dessa chamada ministerial, a gente vai ver lá em João 6, 66, 69, eu acho incrível esse texto, eu acho muito forte esse texto, que ele confessa que vai seguir a Jesus. A gente olhou no mês passado sobre os milagres, sobre a identidade de Jesus, o quanto ele se apresentou, o quanto ele fez para o povo, o quanto ele curou, o quanto ele restaurou pessoas, o quanto ele ressuscitou, chegou a ressuscitar, quantos milagres, sinais e maravilhas Jesus se manifestou. E depois de tudo isso que acontece, João vai narrar para a gente que muitas dessas pessoas que usufruíram da bondade de Deus, da bênção de Deus, eles começam a se afastar da presença de Jesus. Poxa, obrigado, fui curado, emprego consegui, Jesus supriu aqui, Jesus deu pão para mim aqui, Jesus me curou, mas olha, está ficando pesado demais, ou está ficando muito chato, então eu decidi não seguir. E João vai narrar para a gente que, nesse momento, Pedro, incomodado com isso, com a fuga das pessoas abandonando a Jesus, abandonando a Cristo, fala assim: Senhor, olha só, a multidão está te abandonando, a multidão está indo embora. Jesus falou assim: mas Pedro, se você quiser ir com eles, pode ir. O que nós vamos fazer? Você quer ir também junto com eles? Mas eu tenho certeza. E aí, depois, a continuação dessa conversa, quando você olhar aí para João 6, nós não vamos citar aqui para a gente não se prender aqui ao texto, mas se você for olhar para a continuação da conversa, Pedro vai se dirigir para Jesus e falar assim: Senhor, para onde a gente vai? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Olha aqui o momento alto da fé de Pedro, momento de convicção. Como ele preocupado com a multidão, abandonando Jesus, ele faz: Jesus, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar atrair eles. Mas Jesus, assim, dentro do coração de Jesus vibrou com isso. Eu tenho certeza que Jesus deve ter vibrado. Nossa, era justamente isso que eu queria ouvir dele. Porque Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia que Pedro não era tão forte assim. Que em alguns momentos ele era forte, mas que em alguns momentos não tão assim. Que ele era como eu e como você. Sujeito a fraquezas, sujeito a instabilidade na fé. Mas nesse momento ele fala para Jesus: Senhor, para onde eu vou, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus deve ter vibrado por dentro, falou: yes, ele está aprendendo. Em outro momento a gente vai ver que ele agora, ele vacila sobre o mar. O texto muito conhecido, quando ele quer ir com Jesus, na narração aqui de Mateus, no capítulo 14, 22 a 32, que ele quer ir com Jesus, quando Jesus aparece no mar. A postura dele: Jesus, é o Senhor, se é o Senhor eu quero ir contigo. Jesus fala: venha então. Ele começa a andar sobre o mar. Pedro começa a andar sobre o mar, mas o que acontece com ele? Ele começa a se afundar, porque no mesmo momento que ele tem uma fé lá no alto, a fim de falar: Jesus, eu quero ir até aí contigo, e o mar é profundo, mesmo que você saiba nadar, para você entrar no marzão aberto assim, mas Pedro não, ele não vai a nada, ele vai andando sobre as águas. Pedro vai andando sobre as águas e em algum momento ele afunda. Por quê? Porque no mesmo momento que ele tem uma fé genuína, de falar assim: Senhor, eu quero ir até aí, e Jesus fala para ele assim: então venha, e ele começa a andar. Se você falar: está de brincadeira, né, Jesus? Poxa, como assim? Não tem nenhum barco, eu quero ir até aí, mas como que eu vou andar? E não, Pedro não, se fosse a gente jamais pisaria o pé na água. A gente ia falar assim: não, eu quero ir até aí, mas eu quero ir de barco, eu quero ir de alguma coisa segura. Olha só, Pedro não. Pedro é esse homem destemido que começa a andar sobre as águas, como se ele: não, agora eu chego lá. Imagina os outros discípulos: o que ele está fazendo? Que homem é esse doido? Mas nesse momento, Pedro mostra ter uma fé firme, segura. Ué, se Jesus autorizou eu até lá, eu vou.
e ele começa a andar sobre as águas. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, ele afunda, porque ele teve medo. Olha só que coisa dinâmica. E no mesmo momento que ele está com a fé lá em cima, a fé dele se esvairece. Ele começa a andar sobre as águas, mas ele sucumbe, ele afunda porque ele tem medo. Ele começa a ficar amedrontado com o mar, enfim, qualquer coisa, mas que fez ele sucumbir. Em outro momento também, ele vai confessar que deseja continuar, que deseja, isso nós já falamos, que confessa e deseja continuar seguindo a Cristo, depois que a multidão se afasta de Jesus. Pedro também é aquele que vai aparecer no momento da transfiguração, ele se alegra ali. Jesus dá o privilégio para Pedro olhar esse momento mais glorioso que um ser humano pode usufruir. Pedro está no momento da transfiguração, quando Jesus aparece ali com Moisés e Elias. Pedro vê com os seus próprios olhos aquilo. Um momento onde de intimidade que Pedro tinha com Jesus, mas ao mesmo tempo também ele vai ter dificuldade de entender aquilo que Jesus estava dizendo para ele, mostrando para ele acerca do lava-pé. Lembra que quando ele chega, Jesus cinge a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, o autêntico que era, fala assim: Senhor, não, tá errado, não, isso não, o Senhor lavar os nossos pés, não, isso não pode acontecer. Pedro está ali com Jesus, aprendendo com Jesus, e é incrível a forma como Jesus ensina, né? Jesus não é como a gente que, para ensinar daquele jeitinho, não quero ser direto com ele, né? E Jesus ensina de uma forma muito, muito especial, muito real também. Jesus não foi bonzinho com Pedro naquele momento. Você sabe que não tem um problema nisso tudo. Não há um problema nisso tudo. Fala assim: Senhor, claro, o Senhor sendo mestre, Senhor e mestre, vai lavar os nossos pés. Mas é que a humanidade de Pedro não entendia quem era Jesus de fato ainda. E Pedro só vai entender quem foi Jesus de fato depois que Jesus é ascenso e agora ele é responsável por conduzir o povo a Cristo, a Deus. É depois que Jesus é ascenso aos céus que daí Pedro começa a exercer o seu ministério, que coisas incríveis acontecem. É que Pedro começa a mostrar na sua vida e na sua obra o quanto ele aprendeu com Jesus. E nesse momento, o que Jesus fala para ele? Pedro, se você não fizer isso, você não tem parte comigo. Como isso foi assustador para Pedro. Imagina ouvir isso de Jesus. O quê? Eu jamais não quero ter parte com ele. Pedro, se você não fizer isso, se você não entender isso, o que eu estou fazendo aqui, você não tem parte comigo. E aí ele exagera, fala: Senhor, não, lava-me todo, o pé, a cabeça, não precisa. Pedro é aquele cara assim que é turrão, mas é porque ele não sabe, é porque ele está aprendendo, e ele está aprendendo com alguém que é excelente, é magnífico, ele está aprendendo com Jesus. Ele está aprendendo a ter uma fé estável com Jesus. Pedro também é aquele que afirma que morreria por Cristo. Olha só, se você abrir aí a tua Bíblia em João, no capítulo 13, nos versículos 36 a 38, o texto vai dizer assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim. Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nesse momento, Pedro está dizendo que vai dar a vida por Jesus. E Jesus, a fim de ensiná-lo, porque conhecia-o profundamente, fala assim: Pedro, assim, olhando para esse texto, eu fiquei imaginando assim:
dentro de Jesus, Jesus estava pensando assim: Pedro, ainda não, agora não, agora você é incapaz de dar a vida por mim, mas você vai dar a vida por mim ainda. Olha a confissão de Pedro aqui, a fim de dizer para Jesus que daria a vida por ele. Jesus estava sendo perseguido. Jesus estava sendo perseguido aqui e Pedro estava ainda querendo entregar a vida dele por Jesus. E aí Jesus ensina ele aqui, dá um corte nele, ó, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E é justamente isso que acontece. Em Marcos, no capítulo 14, no versículo 29 ao 31, olha o que acontece. Marcos, capítulo 14, vamos olhar aqui para esse texto. Marcos, capítulo 14, 29 a 31. Olha só. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olha só, Pedro afirmando aqui que não negaria a Jesus em hipótese alguma. Mas a gente vai ver que Pedro vai negar Jesus. E quando isso acontece, é interessante que aqueles que olhavam para Pedro agora, procurando ele para matá-lo também, para talvez açoitá-lo, porque eles queriam fazer isso com Jesus. É interessante que aparece uma pessoa falando assim: olha, esse aqui também é seguidor, esse aqui também é seguidor do Messias aí, do Cristo que eles estão pregando. Ele: não, eu não sou. E aparece outra pessoa falando: não, esse é seguidor de Cristo sim, vamos atrás dele. Ele: não, eu não sou, negando veementemente: não sou. Aparece outra pessoa: não, cara, até a tua fala te condena. Você fala como ele, como é que você vai negar ele? Você está falando como ele, talvez se vestia como Jesus, mas olha só, o tempo em que Pedro começou a andar com Jesus, o tempo em que Pedro esteve com Jesus, ele pegou algumas características de Jesus. E aqui eu abro um parênteses: quando a nossa vida sem Jesus é uma e com Jesus é outra. Você percebe essa mudança na sua vida? Nós não somos mais iguais de quando éramos ímpios. Não que nós atingimos a perfeição, mas alguns aspectos em nós, alguns aspectos da nossa vida são naturalmente mudados, porque agora nós passamos a seguir a Cristo. E é incrível isso. Se tivesse alguém do lado e fosse assim: Pedro, como é que você vai negar agora? Não tem jeito. Você fala como ele. Você se veste como ele. Como é que você vai negar? Mas na sua humanidade, no seu momento baixo ali, Pedro com medo, amedrontado ali, com medo de ser morto, com medo de ser açoitado, negou a Jesus. E se cumpriu a profecia que o próprio Jesus havia predito para ele: que Pedro, você vai me negar. Você está falando que vai dar a vida por mim, mas você vai me negar. No momento da perseguição ali, Pedro nega Jesus. A gente aprende com Pedro aqui que nesse momento da sua vida, ele nega Jesus porque mais uma vez ele tem medo, como no mar. Ele teve medo e afundou. E agora, com medo de ser perseguido, morto, açoitado, ele teve que negar Jesus também de novo. Mais um momento de falta de fé de Pedro. E olha que ele já estava com um bom tempo com Jesus nessa ocasião. Mas você viu o que acontece com muita naturalidade com a gente? É que em momentos de perseguição, em momentos de dificuldades, a gente é muitas vezes inclinado a vacilar.
Em momentos extremos de dificuldade, muitas vezes a gente vacila. Mesmo a gente professando, não, estou firme, estou bem, não vou cair não, vou continuar. Mas a nossa humanidade, na nossa fragilidade, e isso acontece porque a gente precisa depender de Cristo, e Cristo está nos aperfeiçoando, completando a obra dele até o dia dele. E isso é muito comum, é muito natural, mas a gente aprende aqui que a gente precisa nos firmar na promessa de Deus, nos firmar na palavra de Deus. Pedro é uma realidade para a gente aqui, que a gente olha agora e aprende com ele. A gente consegue fazer diferente? A gente precisa fazer diferente? Precisa. Em outro momento também, um momento muito íntimo de Jesus, em que Jesus conta com os seus discípulos, mais precisamente com Pedro, Tiago e João aqui, quando no episódio do Getsemane, Jesus muito angustiado, Jesus predizendo já, prevendo a sua morte, a perseguição que viria fortemente sobre ele, vai até o lugar chamado Getsemane a fim de orar. O que ele faz? Ele chama todos os discípulos, mas mais um pouquinho adiante, ele chama Pedro, Tiago e João. Pedro está ali nesse momento de maior angústia de Jesus. Jesus vai orar e fala para os discípulos ficar ali vigiando. O que acontece quando Jesus volta depois de uma hora de ter orado? Pedro está dormindo. Pedro viu que Jesus estava muito angustiado. Ou todos os discípulos ali, o que está acontecendo com ele, hein? Ele está estranho hoje. Ele está quieto hoje. Ele está preocupado hoje. Os discípulos começaram a olhar para a pessoa de Jesus. Poxa, não é normal Jesus estar assim. Mas ele pediu para a gente orar aqui. Vamos orar com ele, vamos vigiar com ele. Ele está ali orando mais à frente. E depois de uma hora, Jesus volta e vê Pedro dormindo. Mais uma vez, Pedro não consegue manter-se com uma fé estável. Mas é muito isso da natureza de Pedro, da natureza de quem ele era ainda. Mas olha aqui, como isso é mudado muito rapidamente. Pedro dorme no Getsemane, mas quando os soldados chegam até Jesus para prendê-lo, o que Pedro faz? Rapidamente, quando o soldado tira ali da bainha a sua espada, Pedro já vem com a dele, já na orelha do soldado. Se tem uma coisa que Pedro tinha por Jesus, que a gente precisa ter cada vez mais, é amor. Pedro amava Jesus de fato. Pedro amava mesmo, de verdade. Por mais que ele titubeava ali, falhava por ele na sua humanidade, mas se tem uma coisa que a gente precisa aprender com Pedro, é esse amor intenso por Cristo. É esse amor que faz ele confessar, não, eu entrego a minha vida por ti, mesmo que eu não entregue, mas eu estou confessando que eu entrego. Que muitas vezes, por muito menos que isso, mas menos mesmo, mas muito menos que isso, a gente não consegue manter uma postura fiel a Jesus, a sua palavra. Sabe, muitas vezes a gente quer abandoná-lo, a gente quer parar porque... E olha que a gente nem está correndo risco de vida. E eu aprendo aqui, olhando para a vida de Pedro, que Pedro, nos seus altos e baixos, ele é alguém que amava Jesus, que se importava com Jesus. Ele dorme no Getsemane, mas quando os soldados chegam para prender, ele já tira a espada da bainha e já vai para o combate. E foi necessário Jesus intervir. Pedro, calma, Pedro. Pedro, sempre Pedro. Pedro, não precisa fazer isso. Se eu quisesse, eu orava aqui e vinha uma legião de anjos e exterminavam esses caras todos aqui. Faça isso não, Pedro. E outra coisa, quem fere a espada será ferido. Olha como Pedro, constrangido com Jesus. Poxa vida,
mais uma vez Jesus ensina ele, e quando a gente for ver lá o final da vida de Pedro, a gente vai ver o quanto esse homem aprendeu com Jesus, quanto foi necessário esses cortes, né, essas tramontinas que Jesus dava nele aí. Que depois ele vai viver o cristianismo puro mesmo, uma fé estável, uma fé genuína. Jesus também, Pedro também, agora vai seguir Jesus de longe. Aqui em Marcos, no capítulo 14, no verso 54, quando Jesus estava indo diante do Sinédrio, diante daqueles que iam julgá-lo, ia condená-lo, ia matá-lo. 54, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Olha o homem que disse há um tempo atrás que entregaria a sua vida por Jesus, agora estava seguindo Jesus de longe. Todos os acontecimentos de açoite e perseguição acontecendo contra Jesus, e agora ele está seguindo Jesus de longe. Ele se afasta de Jesus e começa a seguir de longe. E o texto vai dizer que ele seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas e esquentava-se junto ao fogo. Olha só, está indiferente com aquilo que está acontecendo com o mestre. Nesse momento Jesus, não, eu vou estar lá perto dele, vamos pegar também. Mas Pedro é também esse homem incrível que agora, depois da morte de Jesus, como eu disse, e agora ele viveria na pele aquilo que Jesus tinha vivido como líder da igreja de Cristo, como apóstolo de Cristo, como discípulo de Cristo. Pedro é aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, é revestido com o Espírito Santo, com o poder do alto, e a sua mensagem foi tão magnífica, foi tão direta que 3.000 almas se renderam a Cristo. Pedro é o homem que prega uma mensagem 3.000 almas se rendem a Cristo. Pedro agora é esse homem que começa a revelar todo o seu aprendizado com Cristo. Pedro é esse homem agora que começa a viver na pele a realidade que Cristo viveu, e agora ele teria que viver, não tinha mais como ele se esconder, porque de todas estas que ele passou aqui, ele mostrou a sua fraqueza, a sua fragilidade, mas agora Pedro foi aperfeiçoando a sua fé andando com Jesus. Toda vez que a fé de Pedro era provada, Deus dava a chance dele crescer um pouco mais. Em nenhum momento a gente vai ver Jesus reprovando Pedro aqui. Jesus ensinava, reprovava ele, mas Pedro continuava seguindo a Jesus. Pedro continuava aprendendo com Jesus. Quando você olha aqui para aquilo que ele viveria agora, depois de Jesus ascenso aos céus, e agora Pedro sendo o pregoeiro agora do Evangelho. E é um momento fantástico na vida de Pedro, quando eu fico imaginando, ele encarando aqueles homens que diziam que aquele povo estava bêbado, estava embriagado. Eles falam, não, meus irmãos, povo, isso aí não é nada de embriaguez, são 9 horas da manhã, ninguém poderia estar bêbado dessa hora. Sabe o que é isso aí? É a promessa que Joel profetizou, que o Senhor derramaria sobre todos o poder do Espírito Santo. Isso é poder do Espírito Santo. Pedro, com intrepidez no Espírito, agora com ousadia, passa a enfrentar aqueles homens. Agora ele não corre mais, agora ele enfrenta aqueles homens. Isso aqui é poder de Deus. Isso aqui é poder de Deus para todos aqueles que crerem. Isso aqui é a promessa que Joel disse. O que está acontecendo aqui é o derramamento do Espírito Santo, e a partir daí a igreja cresce através da mensagem de Pedro e dos outros discípulos, mas a gente está falando aqui propriamente de Pedro nessa ocasião. Pedro vai mostrar para a gente que a gente precisa ter uma fé instável, porque as promessas de Deus são firmes, são verdadeiras. Pedro é o cara que vai escrever depois, em uma das suas cartas, olha, é necessário que a gente cresça na graça e no conhecimento. Quando você lê isso e arremete a toda a história de Pedro, o que você entende? Que em todos os momentos de fraqueza, de instabilidade na fé, Pedro estava crescendo na graça.
Porque alguém que é capaz de escrever que é necessário crescer na graça e no conhecimento, precisa passar por uma experiência de crescimento na graça e no conhecimento. Pedro foi alguém que cresceu na graça, porque todas as vezes que ele fracassou, Jesus manifestou a sua graça na vida dele. Olha como isso tem muito sentido com a nossa vida, olha como isso é parecido com a gente. Por que a gente está aqui? Por que a gente está nos sustentando como cristãos, neste mundo hostil, terrível, de perseguição, de abandono à fé em Cristo? Por que você olha aí para o mundo aí fora e vê que as pessoas estão abandonando a Cristo, estão negligenciando a mensagem salvadora de Jesus? Porque elas não tiveram a experiência de viver com Cristo. Pedro é alguém que todos os momentos cresciam. Pedro afundou no mar, Jesus estendeu as mãos, resgatou Pedro. Pedro, sabe o que é isso aí? A manifestação da minha graça. Pedro, você disse que ia entregar a sua vida por mim, mas você me negou. Tudo bem, não tem problema. Eu já sabia disso. Eu não vou condená-lo por isso. Eu já sabia que você ia me negar mesmo. Não tem problema nenhum, mas Pedro é aquele que está crescendo na graça e no conhecimento, porque agora ele conhece uma vida com Cristo, ele conheceu uma vida com Cristo e precisava viver agora essa vida. Quando você olha aqui para a segunda epístola de Pedro, para a gente concluir, olha só o legado que esse homem deixa para a gente, a fim de que a gente precisa aprender sobre viver uma fé estável. Eu não sei quais são os momentos de altos e baixos que você tem passado na vida cristã, mas a verdade é que em todos os momentos Deus está com a gente. Em todos os momentos Deus está nos ensinando, Deus está forjando o nosso caráter, assim como estava forjando o caráter de Pedro. Pedro, em todos os momentos que a gente está passando por dificuldade, Deus está manifestando a sua graça. Como cantamos, cada vez que a minha fé é provada, Deus está dando a oportunidade da gente crescer um pouco mais. Quantas montanhas, quantos vales que a gente atravessa, que é a realidade da nossa vida, mas em todas estas, você pode ver a presença de Deus, o braço forte do Senhor te sustentando. Está difícil, mas creia, olhe para a promessa de Deus. Olha como é glorioso e poderoso aquilo que o apóstolo Pedro vai escrever ao final da sua vida, ao final do seu ministério. Sabe aquele negócio de que ele entregaria a vida por Jesus? De fato, ele entregaria mesmo. Não naquele momento. Ele não entregou naquele momento porque ele era incapaz de fazer isso naquele momento. Mas ele entregou a sua vida para Jesus, de fato. No momento de maior perseguição do povo romano aos cristãos, quando Nero era o imperador de Roma, nesse contexto, todos os discípulos, toda a igreja sendo perseguida, Pedro se levanta para falar sobre a glória de Cristo e a firmeza da palavra de Deus. Dos altos céus, Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava olhando para Pedro. Pedro é aquele que ganhou almas para Jesus. Pedro é aquele homem que a sombra dele curava. Se a gente fosse citar aqui os grandes feitos de Pedro depois, olha só, mas o fato de só passar pela sombra e ser curado, que coisa incrível, que coisa magnífica é essa? Que homem é esse? Que tipo de cristãos precisamos ser? E podemos ser? Lembra no começo que eu falei que Pedro era alguém como a gente, e nós somos alguém como Pedro, no seu momento de fraqueza? A gente continua sendo. Mas a gente pode fazer isso que Pedro fez, como discípulos de Jesus que somos. Olha o legado que esse homem deixa. A sombra dele curando, a palavra dele ministrada e as almas se rendendo a Cristo.
1 Pedro, para a gente encerrar aqui, depois de olhar para... Antes, eu queria olhar para o texto de Hebreus que o irmão Rony leu, porque ele é perfeito na colocação aqui. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Olha só, que realidade para a gente hoje. Não abram mão da confiança que vocês têm, ela é ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. É tempo de vivermos pela fé, é uma realidade para a gente. E se nós retrocedermos, Deus não vai se agradar de nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa deve ser a nossa realidade. Nós não fincamos o pé da promessa de Deus, nós não fincamos o pé daquilo que somos através de Cristo Jesus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6, é necessário que a gente tenha fé para agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensam aqueles que buscam. Pedro foi recompensado mesmo depois de ter sido perseguido, morto. E um detalhe na morte de Pedro, que depois que os romanos pegam ele, depois que os romanos prendem ele a fim de matá-lo, fala assim, esse é o igualzinho, esse é o imitador de Cristo, ele fala como Cristo, então vamos fazer o seguinte, vamos matar ele que nem a gente matou o mestre dele. Falam isso para Pedro, não, você vai morrer que nem Cristo, se você é parecido com ele, se você tem os trejeitos dele, se você fala como ele, se você fez as obras que ele fez, você vai morrer do jeito que ele morreu. Ele fala assim, olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre, por favor, podem virar a cruz de ponta cabeça. Esse é um homem que agora manifesta uma fé inabalável em Cristo Jesus, mesmo diante da morte. Meu irmão, como que você está agora? Igreja do Senhor, como que está a tua fé agora, nesse momento? Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua realidade de problema, de dificuldade, mas olha para a vida desse homem que fala assim, olha, diante da morte, diante da iminente morte ali, ele só tinha tempo para falar isso, não, por favor, não sou digno de morrer como meu mestre, vire a cruz de ponta cabeça, eu não posso morrer como meu mestre, embora eu me pareça com ele, embora eu falo como ele, embora eu vivo como ele, eu não sou digno de morrer dessa forma. Que ele era muito melhor que eu, ele era perfeito, então vire a cruz de ponta cabeça. Vamos olhar aqui para Pedro no capítulo 2, olha o legado que ele deixa para a gente aqui na sua primeira carta, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 14, olha o que ele fala, isso antes de morrer, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenhei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Aqui é alguém que está prestes a morrer, mas que deixa um legado escrito para a gente. Eu sei que eu vou morrer, mas vocês precisam lembrar disso. Vocês precisam lembrar que Jesus é fiel. Vocês precisam lembrar que Jesus é poderoso, que Ele vai recompensar vocês. Que é o que está escrito aqui em Hebreus que lemos antes. Fique de pé, por favor, para a gente orar. Em nome de Jesus. Você crê na fidelidade de Deus? Você crê que mesmo em momentos difíceis, como Pedro viveu, é possível externar e viver uma fé estável? Você crê nisso? Você crê que mesmo em dificuldade você pode viver para Cristo? Você pode confessar Cristo em todos os momentos? Que nessa nova perspectiva de novo que Deus tem para a tua vida, para a vida dessa igreja, o maior desafio que temos é nos manter em fé. Não sei se vocês viram aí um negócio que viralizou, eu vi hoje. No momento eu quis criticar, mas eu falei assim, Senhor, isso tem muito sentido. Aquela baby do Brasil conversando com a Ivete Sangalo,
e ela constrange a Ivete Sangalo dizendo assim, gente, de 5 a 10 anos, a gente está vivendo apocalipse, de 5 a 10 anos, acaba tudo, a gente está vivendo apocalipse, olha só, a Baby do Brasil, no evento de carnaval, falando com a Ivete Sangalo, e a Ivete Sangalo começa a falar assim, não, que isso, não, a gente atropela apocalipse, a gente passa por cima de apocalipse, eu vou impedir esse apocalipse, porque para a Ivete Sangalo, em 5, 10 anos, Jesus não pode voltar, mas para uma ímpia, ela olha o que ela teve capacidade de professar, a gente está vivendo a realidade dos últimos dias, e é bem verdade isso, a gente está vivendo a realidade dos últimos dias, e o que a gente precisa viver, e como que a gente precisa viver a realidade desses últimos dias, com uma fé estável, senão a gente fica para trás, senão a gente sucumbe, senão a gente não herda a recompensa que Deus tem para a gente. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós oramos a Ti, que o Teu Espírito Santo, Senhor, complete essa mensagem nos nossos corações, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fixe essa mensagem nos nossos corações, ó Deus. Senhor, o quanto é necessário nos tempos em que vivemos, não diferente do tempo do apóstolo Pedro, Senhor, tempos difíceis, ó Deus, e quantas vezes a nossa postura não é como a de Pedro, Senhor, estou firme, estou forte, eu vou até o final, mas nós não vamos, ó Deus, como Senhor, a nossa postura é como a de Pedro, de seguir de longe muitas vezes, ó Deus, de negar a Ti, Senhor. Quanto, Senhor Jesus, muitas vezes nós, Senhor Jesus, com a nossa postura, ou diante da dificuldade, ó Deus, nós não temos negado a Ti, ou não temos crido em Ti como devemos crer, Senhor. Mas tem misericórdia de nós, ó Deus, assim como o Senhor teve com Pedro, e forja em nós um caráter com uma fé estável, Senhor, uma fé firme, inabalável, uma fé segura, ó Deus. Porque breve o Senhor virá, ó Deus, e nos dará a recompensa, assim como deu para Pedro, ó Pai. O nome dele está escrito no livro da vida lá, Jesus. A gente tem certeza disso, ó Pai. Pois todo aquele que se entrega, pois todo aquele que vive, Senhor Jesus, o Teu chamado, que vive, Senhor, o ministério, que vive o Evangelho, Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá contigo. Essa é a promessa, Jesus. Guarda-nos, ó Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas, Jesus. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, Senhor, mas fortaleça os nossos pés, ó Deus. Pai, o Senhor coloca no meu coração, tempo atrás, que a fé cristã é uma fé a longo prazo, não é para agora. Não é, Senhor, eu tenho fé e eu recebo agora, eu tenho fé e as coisas se realizam agora, não. A fé é para longo prazo, Jesus. A gente precisa ter fé quando a gente vê, Senhor, a doutrina, muitas vezes, Senhor, sendo deixada de lado, ó Deus. A gente precisa ter fé inabalável para a gente não olhar para isso, não flertar com isso, ó Deus. A gente precisa ter fé quando tudo é normal, Senhor, e não é normal, Jesus. A gente precisa ter uma fé segura e firme em Ti, Senhor. Quando a verdade ela começa a ser transformada, ridicularizada, Senhor Jesus. Quando a Tua palavra começa a ser negligenciada, quando as Tuas promessas começam a serem esquecidas, ó Pai, como vimos na Tua lição bíblica ontem, ó Deus. Pai Santo, conserva-nos, ó Deus, com uma fé inabalável, Senhor. Porque é impossível agradar a Ti se não tivermos fé, Senhor. É necessário que todos aqueles que chegam diante de Ti, como nós nos achegamos um dia, entregamos a nossa vida a Ti um dia, precisa ter uma fé, senão a gente não consegue, Senhor, chegar ao final, ó Deus, para sermos coroados, ó Deus, e receber o prêmio que é o Teu galardão para nós, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai, cuida de cada um dos Teus servos, cuida dessa igreja, Senhor. Que nós possamos nos manter firmes, ó Deus, crendo nas Tuas promessas, que são reais, infalíveis e imutáveis, ó Deus. Aquele dia, Pai, aquele dia vem em breve, ó Deus. Talvez pode ser menos, ó Pai, dos 5 e 10 anos que aquela mulher disse, Senhor, mas de alguma forma ela foi usada ali, Senhor, para transmitir alguma palavra, uma mensagem de extrema importância, ó Deus, que é uma realidade para a gente, ó Pai. Que a gente esteja atento, vigilantes, ó Deus, e fiéis à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos, ó Deus, Te louvamos, ó Pai. Amém, amém.
Graça e paz, igreja. O diácono Giovanni nos trouxe uma maravilhosa mensagem, aonde nos convida a exercitarmos a nossa fé. Uma fé que não é variável, mas para ser estável. Então convido a igreja, ela está em oração em prol da convenção da nossa igreja local no dia 24. Por quê? Porque vai ser apresentados projetos aonde vai nos levar a viver essa fé estável, aonde a igreja está mostrando o que pretende fazer, e isso é vocês que vão entrar em votação. Por isso que é necessário vocês estar aqui rompendo em fé, orando, buscando ao Senhor. E Ele fez nos ver como era o apóstolo Pedro antes da descida do Pentecostes, numa fé vacilante, e nos fez navegar nas Escrituras, aonde numa conversa com Jesus, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão se pecasse contra ele. Ele falou 7 vezes, Senhor. E o Senhor, não, 70 vezes 7. Então a fé, ela tem que ser estável. Porque senão nós vamos falar igual Pedro: Senhor, aumenta a nossa fé. Quando nós lemos em Hebreus 12, versículo 1 e 2, nos fala assim, portanto nós também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Jesus fez isso por mim e por você. Nós não temos um medidor de fé para ver quem tem mais fé, mas Jesus o sabe, e Ele fala: se tiverdes fé como o quê? Um grão de mostarda, fará coisas grandiosas. Então que nós possamos olhar para Jesus, porque a multidão está aí, por onde nós trabalhamos, por onde nós andamos, na escola, na faculdade, é ali que é o exercício da nossa fé, é ali que o crente tem que aparecer, o crente em Jesus, que é o autor, consumador da fé. Então nós vamos orar nesse momento, clamando a Deus, que cada vez mais nos abasteça desse alimento que é a Tua palavra, palavra viva, que nos separa por completo, que nos faz transformar. Uma vez que aceitamos Jesus, que cremos em Jesus, Ele nos dá a fé, da qual nós possamos agradar a Deus, aceitar o nosso sacrifício racional e vivo, que é a transformação do nosso ser. Se tiver algum irmão que queira receber a oração da fé, venha na frente. Tem um presbítero, tem os diáconos para nos ajudar na oração. Se não tiver, nós vamos nos prostrar de joelhos para falar com o nosso Pai Celestial. Com firmeza, com confiança, chegamos ao trono da graça.
nos levantemos para fazermos a última oração, para sermos despedidos. Amém? Inclinemos nossas cabeças. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de adoração ao teu santo nome, por aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Essa palavra venha, Senhor, achar guarida em nossos corações para viver segundo os teus propósitos, para a glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, que a tua graça e a tua misericórdia alcance aqueles que não puderam vir, Senhor, aonde estiverem, que possa ser alcançado por ti com os bênçãos celestiais. Soberano Deus, nos dê uma semana também de bênçãos, Senhor, para cada um, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão lutando por a vida, para que possa, meu Deus, estar rompendo em fé, mostrando ao mundo que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento de adoração ao teu santo nome. E agora nós dizemos: